Convidar, então, o Valtencir Zuccolotto para proferir a palestra Nanomedicina, Novos Sistemas de Diagnóstico Molecular e Aspectos sobre Nanotoxicidade. O Valtencir é do Instituto de Física de São Carlos. Muito obrigado ao coordenador da mesa redonda. Antes de começar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que nos foi dada de vir aqui falar um pouco com uma audiência tão distinta e, em especial, gostaria de agradecer ao comitê organizador, ao professor William Weissman, pelo convite muito gentil. A gente tem aí trocado nesses últimos tempos ideias e experiências, né? Mas quando ele pega, ele muda. Retomando, gostaria de agradecer, em especial, ao professor William Weissman. E hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre nanomedicina. Na verdade, eu acho que... a gente tinha conversado sobre isso anteriormente. Eu acho que nós temos aquele problema do Blink. Eu acho que é melhor a gente usar pendrive lá atrás. Se a gente tiver 2 minutos, a gente pode fazer isso. Não vai dar. Tá ótimo. Bom, então isso nos facilitou um pouco mais. Muito bem, então a gente vai falar um pouco da nossa experiência na produção de sistemas para diagnóstico e terapia usando nanomateriais. E também pincelar alguns aspectos sobre nanotoxicidade, certo? Bom, como outline, então, a gente vai falar um pouco sobre a união dessas duas áreas, né? Onde está a fronteira entre nanotecnologia e medicina, né? Mais especificamente, falar de sistemas para diagnóstico, nanomateriais para engenharia de tecidos, para a terapia do câncer, e um aspecto muito interessante, talvez um grande motivador dessas discussões que a gente tem tido, a parte de nanotoxicologia, certo? E só quero, aliás, a minha primeira frase eu gostaria de dizer o seguinte: do ponto de vista de medicina, nanotoxicologia é uma coisa fantástica, muito boa. Se não existisse nanotoxicidade em alguns aspectos, não teríamos aplicação quase nenhuma de nanotecnologia em medicina, certo? Muito bem. Muito rapidamente, então, a maioria daqui, eu sei já que já tem uma grande familiaridade com o tema de nanotecnologia, mas para aqueles que ainda não têm, tudo surgiu com esse camarada aqui, né? Esse foi o Richard Feynman, e ele, em 59, né, físico americano, prêmio Nobel, ele, em 59, foi o primeiro a perceber que nós, cientistas, pesquisadores, né, pessoal da indústria, a gente estava perdendo muito espaço quando estava processando matéria. Certo? Ele, então, teve a primeira célebre frase, né? There's plenty of room at the bottom, ou seja, se a gente tiver as ferramentas e as condições certas, a gente vai economizar muito espaço. Então, inclusive nesse talk em Caltech, em 59, ele perguntou para a plateia o que impediria de se escrever os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete, né? E ninguém soube responder. E logo depois a gente começou a observar, então, que do ponto de vista das leis da física e da química, nada impediria.
O que nos faltava na época, que talvez não falte hoje, é a caneta. Nós não tínhamos uma caneta especial para fazer isso. Hoje a nanotecnologia é essa caneta. Se você conseguir escrever letras do tamanho de átomos ou moléculas, por exemplo, você consegue colocar toda essa informação na cabeça de um alfinete. Então, essa é a grande vantagem da nanotecnologia. Você processar materiais em escala atômica ou molecular faz toda a diferença, né? É daí que vem esse grande interesse, daí que está todo esse boom chamado de revolução, e é uma revolução realmente, a nanotecnologia, certo? Muito bem. Do ponto de vista da engenharia de materiais, a nanotecnologia veio realizar um grande sonho que a gente tinha, né? Produzir materiais melhores, ou com propriedades muito diferenciadas, ou até com propriedades totalmente novas, sem ter que sintetizar outro material novo, o que custa e dá trabalho, certo? Então, pelo simples fato de você processar o material, né, usando uma escala nanométrica, você tem novas ou muito melhores propriedades do mesmo material. Aqui está um exemplo. Ó. O ouro, por exemplo, o ouro na macroescala da nossa aliança, por exemplo, uma barra de ouro, ele funde por volta de 1.100, 1.050 graus Celsius. Certo? Se você for picotando essa barra de ouro até chegar em partículas, que a gente vai chamar de nanopartículas, muito pequenininhas, com diâmetros aí de 5, 3 nanômetros, ele funde a 500 graus Celsius. Né? O que mudou? Nada, o material é o mesmo, são os mesmos átomos. Né? O que muda, na verdade, é a quantidade de material que está na superfície dessa nanopartícula conversando com sua vizinhança. É daí que vem todas as propriedades interessantes que nós temos em nanotecnologia. Área superficial específica. Certo? Nada mais que isso. Propriedade óptica aqui, ó. Esse é o ouro na macroescala, amarelo, um brilho dourado e assim por diante, né? Reflete a luz e chega até os nossos olhos com esse ouro dourado. O ouro na nanoescala, essa aqui é uma solução de nanopartículas de ouro, é vermelho, lógico, né? Mudou completamente, né? A maneira como o metal, ouro, interage com a luz e como aquilo chega aos nossos olhos. Então, essa é a nanotecnologia, certo? É daqui que vem toda essa infinidade de grandes e fantásticas aplicações que nós temos hoje. E um desses campos, talvez o primeiro e atualmente o mais beneficiado com a nanotecnologia, seja a área de medicina, certo? Então, o que eu apresento nessa transparência é atualmente o cenário da nanomedicina, ou seja, onde está a interface da nanotecnologia com a medicina. Tá? São três grandes frentes, três frentes básicas. Né? Então, a gente vai falar de utilização de nanomateriais em medicina. Na primeira frente, na parte de diagnóstico, a gente acabou de ter uma palestra muito boa sobre a utilização de nanopartículas de ouro, né, para diagnóstico do câncer. Então, inclui toda essa parte de biosensores, toda a parte de diagnóstico por imagem, né, usando ressonância magnética e tomografia, onde o sinal, o contraste, a imagem que o médico vê, é amplificada pela presença de um nanomaterial ao redor do tumor, ao redor do tecido que ele está analisando, e assim por diante, e que não poderia ser observado por outra forma. Né? E também a parte de genosensores. Só com a utilização de nanomateriais é que a gente consegue enxergar, detectar pequenas anomalias numa sequência de DNA, por exemplo, a baixo custo e de maneira eficaz. Lógico, a gente pode usar PCR para isso, né? Quem é da área médica sabe muito bem. Mas a que custo? Isso custa caro. E se você, numa epidemia, for fazer isso para todo mundo, não tem como. Então, é daqui que vem a grande vantagem de usar genosensores nanoestruturados. A segunda linha de frente da nanotecnologia em medicina é da parte regenerativa. O Cauê já me comentou algumas coisas que a Nanox tem feito, por exemplo, né, na parte de modificação de próteses, né, próteses aí convencionais, de metais, ligas de titânio, poliméricas ou de cerâmicas, mas que recebem um tratamento nanométrico, e a maneira como essa prótese conversa com o tecido, com o corpo humano, muda totalmente, só por você ter esse tecido, esse revestimento. Né. E também como scaffolds, né, como templates para você fazer transplante celular. Né? Terapia com células-tronco é uma coisa fantástica, né? Mas se você não tiver uma matriz para transportá-las, por exemplo, e transplantá-las para o corpo humano, nada adianta. Então, a nanotecnologia tem ajudado muito nessa parte. E a parte de terapia, né? Na parte de terapia, a gente tem algumas frentes muito importantes. A parte de drug delivery, terapia fotodinâmica, a parte de hipertermia, né? E a parte de o que a gente tem chamado de toxicidade intrínseca, certo? De alguns nanomateriais. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Algumas dessas terapias, lógico, não vieram bem antes da nanotecnologia, como a fototerapia
terapia fotodinâmica, por exemplo, mas tem se beneficiado muito com a utilização de nanomateriais. Lógico, nessa interface aqui, ó, onde a gente está brincando com vidas humanas e utilizando novos materiais em organismos vivos, a gente tem que ter preocupação com a nanotoxicidade, obviamente. E tem um outro aspecto muito interessante, o Cauê deve abordar amanhã. Muito do que é desenvolvido aqui deve ser e já está sendo aplicado diretamente no agronegócio. Muitas das plataformas nanoestruturadas que eu desenvolvo para uma determinada doença servem também para uma zoonose, né? E num país como o nosso, num país essencialmente agrícola e agropecuário, como o Brasil, que dá aí um balanço positivo na nossa balança econômica, isso é uma coisa extremamente importante, né? Muito bem. Esse daqui é um overview dos principais materiais que a gente produz lá no nosso laboratório em São Carlos. Eu coordeno o laboratório de nanomedicina e nanotoxicidade da USP de São Carlos. Então, esses são amostras de materiais que a gente tem produzido muito rapidamente, muito facilmente na nossa bancada, né? Então, são alunos de iniciação, mestrado, doutorado, pós-docs, produzem essas são nanopartículas metálicas, essas são nanopartículas de ouro com tamanhos e funcionalizações diferentes, nanopartículas de prata, nanopartículas de platina e assim por diante. Essas são as imagens, as fotografias desses nanomateriais, nanopartículas de ouro, de prata, né? Nanotubos de carbono revestidos com nanopartículas de platina, nanofibras de quitosana revestido com polímero condutor, nanopartículas poliméricas, essas são nanopartículas poliméricas que a gente tem usado para drug delivery também. E aqui complexos já de nanopartículas ligadas a proteínas ou anticorpos. Esse tipo de material, esse complexo, tem uma importância muito grande em biosensoriamento, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Então, isso é só para dar um overview do que a gente tem produzido no nosso laboratório, de uma maneira extremamente simples e relativamente barata. Para aqueles que nunca viram como é síntese de um nanomaterial, por exemplo, uma das rotas, digamos, né, um processo bottom-up, mas uma rota de síntese química, é extremamente simples, né? Nós partimos, por exemplo, na produção de nanopartículas de ouro, essa solução final aqui, ó, avermelhada. Nós partimos de um sal de ouro, que não é caro, pela quantidade de material que você pode produzir, é até relativamente barato. Esse sal de ouro está numa solução, e quando você adiciona, então, um agente redutor, esse agente redutor vai transformar aqueles íons de ouro, vão fazer com que todos se agreguem, e aquela partícula vai crescendo e precipita e cai no fundo do becker. Opa, bom, não é isso que a gente quer. Então, antes de colocar o agente redutor, nós colocamos um template, alguma coisa, um polímero, por exemplo, que impede com que as partículas cresçam sem controle. Então, as partículas vão crescer, vão ser estabilizadas pelos esses poros desse polímero, por exemplo, e aí sim você consegue produzir nanopartículas como essa daqui, com excelente qualidade do tamanho. E o tamanho influencia tudo na escala nanométrica, né? Então, a síntese é um processo bastante simples e relativamente barato. Vamos entrar, então, na primeira frente e falar de nanomateriais para diagnóstico, certo? Hoje em dia, praticamente todos os nanomateriais têm sido utilizados, pelo menos em escala de laboratório, para detecção de alguma coisa de importância fisiológica ou biológica. Então, a gente usa nanopartículas metálicas, nanotubos de carbono, dendrímeros e assim por diante. E os principais analíticos, o que a gente quer detectar são glicose, ureia, ácido úrico, glutationa, LDL, HDL, biomarcadores, como o caso da palestra anterior, neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina e assim por diante, tá? Então, eu vou pegar alguns exemplos nossos, do nosso laboratório, na maioria dos casos, e rechear algumas dessas aplicações, tá? Então, nesse primeiro caso, a gente mostra, por exemplo, um sensor nanoestruturado, onde a gente mobiliza nanopartículas de ouro. Então, aqui, ó, aquelas nanopartículas de ouro produzidas no dendrímeros, ó, sobre um eletrodo condutor. Sobre esse filme nanométrico que contém nanopartículas, a gente mobiliza uma enzima, que é a glicose oxidase, por exemplo. Lógico, então, esse sensor, quando eu coloco numa configuração de uma célula eletroquímica, né, que é mais ou menos a mesma configuração daquelas fitinhas, né, comerciais, sensor para glicose que vende na farmácia. É isso daqui que está por trás daquilo lá, tá? A gente consegue a detecção de glicose a níveis muito mais baixos e de uma maneira muito mais eficiente, por um motivo muito simples. A glicose que você quer detectar reage com a enzima, no sítio ativo da enzima, e depois, nesse processo, são gerados 2 elétrons para cada molécula de glicose. Os elétrons têm que viajar até chegar ao eletrodo. E, nesse caso, os elétrons viajam de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, porque eu tenho meio condutor agora, eu tenho uma nanopartícula metálica, então os elétrons vão por Hopper, pulando de uma nanopartícula para outra, e eu consigo aumentar muito a eficiência do sinal de resposta, certo?
Outro exemplo, já que eu quero um meio condutor para os elétrons que reagiram com a glicose chegarem até o eletrodo para eu conseguir ver quantas moléculas de glicose reagiram, eu coloco agora um nanofio e não mais uma nanopartícula. Então, a gente produz esses nanofios, está aqui uma fotografia deles, são nanofios metálicos, uma liga de cromo, níquel e molibdênio, cobalto, níquel e molibdênio. Né? Esses aqui não dá para ver muito bem, mas aqui são as pontas dos nanofios, e sobre ele eu coloco a minha enzima, a glicose oxidase, certo? E, além da enzima, eu coloco uma camada ainda nanoestruturada de um polímero com carga negativa. Veja bem, a glicose não tem carga negativa. Então, ela pode passar por essa camada aqui com carga negativa, reage com a enzima, e esses elétrons são detectados pelo meu eletrodo, e eu vejo, então, essa variação na corrente em função da concentração de glicose. Onde tem glicose no nosso corpo humano, tem ácido ascórbico e outros interferentes. Tá? Então, uma coisa que eu tenho que fazer é impedir que o meu sensor enxergue o ácido ascórbico também, senão eu estou detectando outra coisa e penso que é glicose. O meu ácido ascórbico, por exemplo, tem um caráter mais negativo, essa molécula de ácido ascórbico. Então, ele é barrado eletrostaticamente por essa camada de carga negativa. Então, olha aqui, ó, onde a gente adiciona o ácido ascórbico aqui, ó, não vejo sinal nenhum, só onde eu adiciono glicose, que tem uma variação na corrente. Então, isso só consigo também por causa da nanoestruturação do meu eletrodo. Outro material que a gente tem mobilizado para a produção de biosensores são nanotubos de carbono. E, nesse caso, a gente mobiliza nanotubos de carbono em camadas alternadas com uma molécula, que são as fitalocianinas. São moléculas parentes das porfirinas. As fitalocianinas são mais ou menos como enzimas sintéticas, às vezes, porque ela tem uma afinidade muito grande contra um certo analito. No nosso caso, dopamina, né? Então, usando a mesma configuração eletroquímica, esse eletrodo, está aqui uma foto desse eletrodo, as fitalocianinas são muito azuis, né? Contém nanotubos de carbono, a gente consegue ver aqui, são aplicados para a detecção de dopamina. E a gente observa aqui, então, variação de corrente por concentração de dopamina, e a gente tem uma relação linear, onde a gente consegue estimar a quantidade de dopamina que está ali naquele meio, certo? De uma maneira bastante eficiente. A terceira parte, eu vou falar de alguns sensores que a gente tem feito para diagnóstico de doenças. Então, nesse caso, um dos primeiros sistemas que a gente investigou foi a leishmaniose. A leishmaniose ainda é um problema seríssimo em países como o Brasil, em países em desenvolvimento. Calcula-se que mais ou menos 350 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de leishmaniose, uma doença infecciosa causada por um protozoário. Tem problemas seríssimos de diagnóstico. Primeiro, você muitas vezes tem que esperar pela manifestação clínica da doença. Aí você vai lá na ferida, coleta um pedacinho do tecido, vai no laboratório, no microscópio, e vê se lá tem, ou faz uma cultura celular para ver se lá tem o protozoário. Só que isso não é nada viável, obviamente, né? E, além disso, se o camarada tiver o azar de ter leishmaniose e chagas ao mesmo tempo, você não consegue distinguir uma de outra, nem nos sistemas de diagnóstico molecular, como ELISA, por exemplo, que nós temos hoje em dia, porque os epítopos aí dos anticorpos são muito parecidos, né? Então, você tem um problema de reação cruzada e falso positivo com chagas, certo? Então, nós desenvolvemos, com essa motivação, a gente resolveu, né, em colaboração com pesquisadores de Ribeirão Preto, um sistema para detecção eficiente e mais barata de leishmaniose. Então, em Ribeirão Preto foi isolada as proteínas de uma cepa específica, né, desse protozoário Leishmania amazonensis. Essas proteínas antigênicas, o antígeno, foi mobilizado nessas nanopartículas de fosfolipídios, protolipossomos, certo? Lipossomos com as proteínas apelidados de protolipossomos. Aqui está, então, um cartoon e a foto real desses protolipossomos. Nós entramos daqui para frente. Então, esses protolipossomos agora, que contêm o antígeno, né, eles foram imobilizados na superfície de eletrodos interdigitados, já foi falado aqui que são esses eletrodos interdigitados, né, e, através de medidas elétricas, a gente tentou detectar a presença de anticorpos, né, contra a leishmania. Então, se o indivíduo está contaminado, o corpo dele está produzindo anticorpos. Então, se você pega uma amostra de sangue ou de soro, por exemplo, e se você identifica ali anticorpos anti-leishmania, é porque ele está contaminado, certo? Vamos, então, ver rapidamente, muito rapidamente, a física por trás disso daqui. Como que a gente consegue detectar a ligação de um anticorpo no meu eletrodo através de medidas elétricas? Então, o processo é bastante simples, veja. Nesse caso, a gente usa o eletrodo interdigitado e medidas de corrente alternada, ao contrário da palestra anterior, aqui a gente usa uma medida alternada e mede a capacitância, que é uma propriedade elétrica desse eletrodo. Se eu tenho agora esse eletrodo, que é parecido com dois capacitores, com um capacitor como está aqui, se o meu capacitor, depois que eu mobilizo o antígeno, os protolipossomos sobre ele, eu tenho um certo sinal de capacitância, certo?
Se ocorrer a ligação, se eu imerjo esse eletrodo, por exemplo, numa solução que tenha um plasma, um anticorpo de uma pessoa contaminada, e o anticorpo se ligue no meu eletrodo, agora eu tenho uma variação na curva de capacitância. Com base nessa variação de curva de capacitância, eu consigo inferir se ali tem anticorpos anti-leishmania ou não, e o quanto tem, às vezes. Então, aqui eu mostro a prova de conceito, né? Para um eletrodo interditado, sem nenhum recobrimento nanométrico, sem os protolipossomos, se eu imergi-lo em diferentes anticorpos, eu não vejo variação nenhuma da capacitância para nenhuma frequência do sinal que eu estou aplicando. Mas, se eu tenho meu eletrodo com anticorpo, com o antígeno imobilizado agora, e eu imerjo numa solução que tenha diferentes anticorpos, eu tenho variações significantes da capacitância, sim. Usando esses dados de capacitância, processando-os usando a técnica dos componentes principais, como já foi falado anteriormente, eu tenho cartoons como esse daqui. Agora, então, é fácil para ver. Esse é o meu output do sensor. Todas as amostras contaminadas com T-Cruzi caíram nesse cluster, com leishmania nesse cluster, com anticorpo negativo nesse cluster, e assim por diante. Então, eu tenho uma diferenciação muito grande dos sistemas que eu estou detectando. E, nesse caso, nós tivemos sorte, porque, além disso, a gente consegue relacionar o sinal da capacitância que eu estou medindo com a quantidade de anticorpos que tem naquela solução. Então, tem uma região aqui que é linear que eu consigo fazer essa detecção. Então, veja, você consegue detectar leishmania hoje? Tem sistemas de diagnóstico para isso? Tem. Mas, se é um caso de uma epidemia, onde você precisa fazer um screening de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, não há quem pague, o SUS não vai pagar para fazer isso. Certo? Porque esses testes de laboratório são muito caros e tomam tempo. Então, esses sistemas a gente já patenteou, acabou de ser publicado na Analytical Chemistry agora, desse mês também. É um sistema extremamente barato, descartável, para você fazer o primeiro screening de quem pode estar infectado ou não, e depois você encaminhar para o ambulatório e assim por diante. Usando exatamente a mesma estratégia, a gente desenvolveu sensores nanoestruturados para detecção e quantificação de hormônio, nesse caso, hormônio da tireoide. Então, quem já teve problemas aí de tireoide sabe que tem que fazer remediação com Triac, com T3, que são hormônios da tireoide que podem faltar ou estar em excesso no organismo, certo? Então, a gente mobilizou agora, nos nossos eletrodos interditados, um receptor nuclear do hormônio da tireoide, né? E esse eletrodo foi usado para detectar esses três hormônios, por exemplo. Aqui, esse aqui é um análogo sintético, usado nos medicamentos, né? E a gente observa, então, depois de processar os dados da capacitância, uma boa separação, né, entre os três hormônios analisados, a concentrações que vão desde 2,5 nanomolar, o que é muito baixo, até 500 nanomolar. Tá? Esse é um processo que a gente está patenteando também. Indo para a segunda parte da apresentação, né, eu vou dar um exemplo de como a gente utiliza nanotecnologia para a medicina regenerativa, por exemplo. Aqui são nanopartículas, nanofibras, né, eletrofiadas, são nanofibras de polilisina, né, um aminoácido, né, revestidas com polianilina. Então, essas nanofibras são biocompatíveis e são condutoras, elas conduzem eletricidade. A gente usou isso como um template para crescer células do miocárdio, né, e eletroestimular, aplicar um pulso elétrico para ver se essas células se reproduzem, crescem melhor na ausência ou na presença desse pulso elétrico, que só foi possível porque essas nanofibras são condutoras, né? Então, a gente cresceu sobre essas nanofibras, células de cardiomiócitos, certo? E observou que, depois de algum tempo, muito mais células se reproduziram, né, na plataforma nanoestruturada do que numa plataforma não nanoestruturada e com estímulo elétrico aqui. Né? Então, você consegue ter acesso a essa fisiologia celular. Tá? Agora, a gente vai para uma outra parte que vai finalizar a apresentação, que diz o seguinte: como que ocorre a interação de nanomateriais com sistemas biológicos? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso, porque daqui vão derivar coisas como terapia contra o câncer, aspectos de nanotoxicidade e assim por diante. Veja bem, nosso sistema imune está preparado para interagir e desativar coisas que ele conhece. Há 20 anos atrás, ninguém tinha o risco de respirar nanotubo de carbono. Hoje em dia, algumas pessoas, talvez quem produz em plantas, quem trabalha em plantas que produzem, daí a preocupação com a saúde do trabalhador, pode ser que tenha, porque nanotubos de carbono estão aí no ar como partículas e tal. Bom, mas não devemos ser alarmistas de maneira nenhuma. Né? A gente tem que aprender a trabalhar com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: são coisas novas para o nosso sistema imunológico e nós ainda não sabemos direito como que é a resposta do nosso sistema imunológico para alguns nanomateriais, certo?
Então, a gente começou a investigar, há uns 3, 4 anos atrás, no nosso laboratório, como que é essa interação de nanopartículas com sistemas biológicos, e se essa conversa que existe entre os dois é boa ou se não é boa, né? Então, o primeiro estudo de caso que a gente fez nos deu um resultado muito interessante, que foi o seguinte: nós produzimos nanopartículas de ouro na presença de um aminoácido, um dos aminoácidos mais simples, metionina, né? Depois de obter as nanopartículas, né, a gente obteve uns nanomacarrões, como esse aqui, né, nanotubos, onde a gente vê as nanopartículas dispersas aqui num tubo de metionina. Mas a forma aqui não interessa muito. O que interessa são esses resultados aqui, que ninguém precisa ser especialista, eu vou muito rapidamente tentar interpretar para vocês, é o seguinte: todo aminoácido tem, de um lado, uma ponta positiva, dependendo do pH, uma ponta positiva e uma ponta com carga negativa, que é um grupo amino de um lado e um grupo carboxílico do outro. A gente usou aqui espectroscopia no FTIR, aqui são os resultados dessa espectroscopia, para mostrar como que uma molécula de aminoácido conversava, ou seja, interagia com a outra, certo? Então, veja bem, quando não tem nanopartícula, quando tem só aminoácido, essa é a curva experimental que a gente mede no equipamento, e essa é a curva teórica, calculada, de como uma molécula interage com a outra. Então, um grupo positivo interage com um grupo negativo, e eu vejo essa interação através desse pico aqui, ó, dessa banda, em 2066, que ocorre tanto no experimental quanto teórico. Muito bem. Quando a gente agora fez a mesma análise na presença de uma nanopartícula, essa banda some. Opa, o que está acontecendo? E, curiosamente, na teoria também previa que esse negócio sumia, essa banda. Então, ou seja, um aminoácido não conversa mais com o outro pela parte positiva de um com a parte negativa de outro. Muito pelo contrário, essa banda aqui na região de 3.500 centímetros menos 1 aumenta, o que é indicativo de que agora eles conversam pelos dois grupos amina, eles interagem pelos grupos amina, né, através de pontes de hidrogênio e não mais uma interação eletrostática. Bom, ninguém precisa ser especialista em espectroscopia para entender isso, mas o que a gente tira daqui é o seguinte: quando eu tenho uma nanopartícula, dependendo das condições, eu posso mudar a maneira como uma molécula biológica interage com a outra. Posso, é isso que a gente viu. Então, isso nos deu um grande incentivo para começar a estudar, então, aspectos de nanotoxicidade. E daí derivamos, então, para várias linhas de pesquisa, tentando usar nanomateriais para terapia do câncer. Então, veja, esse é o lado positivo da nanotoxicidade. Nós não teríamos condições de pensar em terapia para câncer se as nanopartículas não fossem tóxicas para aquelas nanopartículas, né? Então, veja bem que esse é um aspecto muito importante. Então, aqui a gente tem estudado a nanotoxicidade de nanopartículas de ouro revestidas com dendrímeros, com PAMAN, em células tumorais do carcinoma de fígado, por exemplo, REPG2. Tá? Então, são células tumorais que a gente coloca na presença dessas nanopartículas, com carga positiva e com carga negativa. Então, a gente observa aqui, a gente usa como controle positivo para matar essas células a doxorubicina, né, que é um agente antitumoral bastante conhecido, usado em quimioterapia, e a gente vê que para concentrações de 50 micromolar das nanopartículas no meio de cultura, o que é muito alto, né, você tem morte celular, talvez até mais do que o controle, tá? E mais para a carga positiva, né, com as nanopartículas com carga positiva, do que com negativa, certo? A gente consegue ainda separar o quanto de células morreu por necrose, ou seja, ela foi, né, forçada a morrer ali, quanto de células morreram por apoptose, que é a morte programada das células. Então, a gente vê nessas concentrações um alto grau de apoptose, de necrose dessas células, certo? Um tempo de incubação aqui de 24 horas, mais ou menos. Fazendo um ensaio que a gente chama ensaio de cometa, né, não vou entrar nos detalhes disso daqui, a gente vê também que a morte celular foi também causada por danos no material genético da célula. É isso que esse ensaio de cometa me dá. Se eu tenho esse rabinho aqui, essa cauda, né, por isso que daí o nome de cometa, isso mostra danos no material genético daquela célula. Então, as nanopartículas causaram danos no material genético da célula, certo? Continuando, então, com essa parte de terapia, tem uma outra vertente onde a gente utiliza nanomateriais para drug delivery. E toda a história de drug delivery vem do conceito de cavalo de Troia, certo? É você levar a alguma região específica do corpo, algum agente quimioterápico e assim por diante, certo? Eu acho que, bom, eu tenho colegas que acho que o Tedesco, a professora Silvia, devem falar com muito mais detalhes desses conceitos, né? Mas, muito rapidamente, nós temos aqui algumas nanopartículas, por exemplo, lipossomos, que eu já falei, são nanopartículas de fosfolipídios, nanosferas, né, que podem ser de polímeros, dendrímeros,
todos eles podem guardar, armazenar dentro deles alguns agentes fitoterápicos, ou quimioterápicos e assim por diante, que vão lutar contra aquela célula, aquela doença. E por fora eles são revestidos de marcadores específicos para tentar, ao máximo, localizá-los numa região específica dentro do corpo, certo? Esses marcadores, por exemplo, podem ser um anticorpo que vai reconhecer um tipo específico de uma célula tumoral. Tá? Então, aqui é um exemplo nosso, lá são nanopartículas de quitosana, com ácido metacrílico, de mais ou menos 80 a 100 nanômetros. Essa é uma foto, uma imagem de FM dessas nanopartículas, e elas têm triac, um daqueles hormônios, né, dentro delas, daqueles hormônios da tireoide. Essas nanopartículas a gente está tentando produzir para reposição hormonal mesmo. Essas nanopartículas, depois de produzidas com o triac dentro delas, a gente mobiliza na forma de membranas muito finas, com a ideia de ser usados como PETs mesmo, né, para reposição hormonal, como aquele PET de nicotina. E aqui eu mostro uma curva de liberação dessas nanopartículas num pH aqui próximo da pele, né? Isso vai na pele e isso vai liberando essas nanopartículas. Ó. A gente observa que a liberação desse material ao longo do tempo de uma maneira controlada, certo? Então, esse é um exemplo de terapia. Nós patenteamos também um método, em colaboração com o professor Cauê, inclusive, de produção de nanopartículas de prata revestidas com quitosana. Essas nanopartículas de prata revestidas com quitosana têm uma síntese extremamente fácil, né, uma rota de síntese diferente, mais verde, menos agressiva ao meio ambiente, e elas têm uma capacidade muito grande bactericida. Eu mostro aqui, olha, né, que a gente 20 microgramas por ml dessas nanopartículas já consegue inibir o crescimento de Escherichia coli. Então, veja, essas nanopartículas são muito fáceis e baratas de se produzir, e eu consigo produzi-las já com uma capa polimérica e processá-las, por exemplo, incorporando nas fibras de um lençol, nas fibras das roupas de um paciente, na tinta que vai na parede de uma sala cirúrgica ou de uma sala de UTI, por exemplo, na fechadura, nos equipamentos, né, hospitalares, para tentar impedir ao máximo essa parte de infecção hospitalar. Certo? Então, é um outro exemplo clássico onde a nanotecnologia pode ser uma solução muito barata para um problema muito sério, certo? Barata e eficiente. Bom, quando nanopartículas são tóxicas para células tumorais cancerosas, a gente chama isso de terapia. Quando elas são tóxicas para células saudáveis, a gente chama isso de toxicidade, ou nanotoxicidade, né? Aqui, então, a gente vê alguns exemplos de nanopartículas de ouro, com carga negativa ou positiva, que são tóxicas às células mononucleares do sangue, certo? Monócitos e fagócitos, por exemplo, certo? Mas a concentrações altas. Aqui a gente vê que nanopartículas, as mesmas nanopartículas com carga negativa, por exemplo, não são tóxicas para células da pele, certo? Nem para queratinócitos e nem para fibroblastos. Há concentrações até 50 nanomolar. Tá? Então, tudo depende do tamanho, da concentração e das condições em que aquelas nanopartículas entrem em contato com as células, certo? A gente também tem feito estudos de mimetizando membranas de célula, porque para uma nanopartícula ser tóxica, ela tem que interagir e atravessar uma membrana celular, por exemplo. Então, a gente mimetiza, a gente cria uma membrana artificial e vê como que os nanomateriais penetram por ela. Então, aqui são alguns exemplos, eu não vou entrar nos detalhes, e alguns estudos em vivo também. Né? Ratinhos alimentados aqui com nanopartículas de óxido de ferro apresentaram, depois de um certo tempo, uma alteração no tamanho da vesícula seminal. Tá? E só para terminar, o que nós estamos de mais recente em andamento no nosso laboratório de nanomedicina, lá no Instituto de Física de São Carlos hoje em dia. A produção dessas nanopartículas, que, aliás, de serem muito eficientes, são muito bonitas de se ver, né? São como arte. Então, são nanopartículas de uma proteína, com essa forma toda bonitinha, e dentro elas têm nanopartículas de ouro. Isso pode ser usado para entrega controlada de nanopartículas de ouro em algum órgão, em alguma região do corpo. Certo? Nós produzimos, então, esses revestimentos são esses filmes poliméricos contendo nanopartículas de quitosana com nanopartículas de prata, que a gente mostra, então, que elas têm um efeito muito grande bactericida contra o Staphylococcus aureus. Nas regiões onde tem pedacinhos, né, dessa membrana, não cresce o Staphylococcus aureus, certo? E a gente, então, consegue produzir e processá-los na forma desses filminhos aqui. São membranas que podem revestir a embalagem de alimentos, frutos e assim por diante. Tá? Nós estamos iniciando também trabalhos em hipertermia, né, onde a gente usa nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, que quando você aplica um campo
magnético alternado, elas aquecem localmente 5, 10 graus Celsius, e se elas estiverem direcionadas ao redor de uma célula tumoral, ela aquece localmente a temperatura e mata as células tumorais. Tem um filminho aqui, mas acho que a gente nem precisa, não temos tempo para isso. E a terceira parte, a gente tem iniciado a produção de genosensores, sensores para detectar anomalias no DNA, certo? Usando nanomateriais. E nós temos 2 estudos de caso. Um é para hipertensão. Né? Hipertensão é uma doença que grande parte dela é genética, tem uma anomalia que já é conhecida, né? No gene ECA, né? No sistema angiostensina. Então, a anomalia já é conhecida e a gente, então, produz nanopartículas de ouro complexadas com sequências de DNA para detectar essas anomalias. E, para quem nunca viu esse conceito de detecção de DNA usando nanomateriais, é um negócio extremamente simples. Você tem uma plataforma, um eletrodo, você imobiliza sobre ela uma pequena sequência do DNA, complementar àquela sequência que você quer detectar. Depois, então, você coloca isso em contato com uma amostra real, por exemplo. Se existir aquela sequência que eu quero detectar, essa é a minha sequência-alvo. Se existir, ela vai hibridizar com essa parte, e depois de eu lavar bem isso daqui, coloco, então, em contato com a minha sequência de repórter, que é uma parte complementar dessa sequência que eu detectei, ligada a uma nanopartícula. E quando isso acontece, eu tenho como enxergar essa ligação, eu tenho um sinal. Se a nanopartícula for condutora, eu vejo variação na corrente elétrica. Se for fluorescente, eu vejo variação da cor ou da emissão. Então, é um sistema muito simples para a gente detectar anomalias genéticas, certo? Bom, só para finalizar, então, os atores da nanomedicina, a gente tem que brincar com todo mundo, então, na parte mais científica e técnica são médicos, engenheiros, físicos, químicos, biólogos. A indústria tem que participar de perto disso tudo, não é? Porque nós, em escala de laboratório, não conseguimos produzir todos os materiais que a gente precisa, certo? E o governo também. Inicialmente, financiando, mas também, e eu acho que o mais importante, na parte regulatória, não é? Algumas patentes, a gente tem produzido várias patentes nesses anos de 2007 e 2010. Em 2010, por exemplo, já são várias patentes desses nanomateriais que a gente tem conseguido produzir, com o apoio da Agência USP de Inovação. Então, a gente tem conseguido proteger, pelo menos no mercado nacional, todos esses nossos produtos, né? E esse é um resumo de um estudo que eu participei na CGE, o professor Tedesco estava lá também, vários outros que estão aqui, dos impactos da nanotecnologia no complexo industrial da saúde. Então, são esperados impactos significantes da nanotecnologia no complexo industrial da saúde, né? Desde a parte de fármacos e medicamentos, da parte de próteses, saúde coletiva, higienização e assim por diante, né? E, para finalizar, eu gostaria de agradecer a muitas pessoas que colaboram com a gente, lá da USP, fora da USP, né? Eu tenho ajudado a Dona Ivone na coordenação de uma das redes da CAPES de nanobiotecnologia. Nós temos lá em São Carlos, então, a Nanobiomed, né? Uma das redes da CAPES de nanobiotecnologia. E esse é o nosso grupo de pesquisa, né? São eles, na verdade, que botam a mão na massa. Nós temos aqui um site, quem quiser visitar, ver nossas publicações, informações, está tudo nesse site, lnn.ifisc.us.br. Os alunos estão aí também com o Twitter, atualizando, dando informações e assim por diante. E muito obrigado a todos. E desculpem pelo pequeno atraso.